Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar falando sobre ângulos 1, né? Nossa primeira aula aí de ângulos. E é relativa à semana 4 do PET 3, tá certo? E a nossa habilidade é resolver problemas que envolvam noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como o ângulo de visão. Então nós vamos começar a nossa aula falando do ângulo de visão, tá certo? Então vamos lá, vamos falar o que é isso. Então ângulo de visão é o ângulo entre duas semirretas que se originam no olho e vão até as bordas do objeto. Então o que quer dizer isso? É como se você estivesse olhando. Então quando você olha, por exemplo, igual eu aqui, se eu olhar para a televisão, eu vou ter um ângulo, não é, de abertura aqui, como se eu tivesse meus braços. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, e eu olho para a televisão, eu vou abrir ali meu braço, ali mais ou menos, e é esse daí que vai ser meu ângulo de visão. É o que eu estou vendo ali, não é? E se eu estou vendo só, por exemplo, esse objeto aqui no meio da tela, por exemplo, você vai perceber que meu braço vai fechar. Para eu ver a televisão toda, o meu braço está mais ou menos aberto assim, e para eu ver aquele objeto, perceba, o meu braço fecha. Então, mas uma outra coisa que a gente tem que observar no ângulo de visão é o que acontece, por exemplo, se eu estou nessa distância da televisão, eu vou ver nesse ângulo de visão, tá certo? Agora, se eu for chegando perto da televisão, para eu ver a televisão, eu preciso ir abrindo os braços, tá percebendo? Ó? Quanto mais próximo eu estou da televisão, mais eu tenho que abrir o braço. Significa que eu estou abrindo mais esse ângulo de visão. Eu preciso abrir bem mais o ângulo de visão. Então, quanto mais próximo eu tiver do objeto, maior vai ser o meu ângulo de visão. E quanto mais longe eu tiver do objeto, menor vai ser o meu ângulo de visão. Tá percebendo? E é exatamente isso aqui que eu coloquei aqui no desenho para você perceber. Tá bem? Então, olha só, se eu estou perto, por exemplo, da televisão, pensando aqui numa tela de televisão, vamos dizer assim, eu estou vendo, vamos dizer, né, que eu estou vendo a televisão num ângulo de 60 graus. Mas se eu afastar da televisão, eu vou ver a televisão num ângulo de 30, não é? Então, isso é que é o ângulo de visão. O ângulo de visão depende da distância que você está do objeto. Então, quanto mais perto você chegar para ver um copo, mais você vai ter que abrir o campo de visão. Quanto mais longe você estiver do copo, mais você vai fechar o seu campo de visão, tá certo? E aí, mas vem aquela curiosidade, não é? Qual é a distância ideal para assistir uma TV? Você nunca deve ter pensado nisso. Você fala, mas eu chego lá em casa, eu sento e assisto. Mas você já tentou assistir a televisão nessa distância aqui, ó? Com o rosto quase colado? Você não vai perceber direito o que tem nos cantos, você vai ter que ficar com o pescoço assim para você ver a tela. Tá vendo? Então, é muito ruim. Mas em compensação, se você vai para longe demais da televisão, você começa a não ver detalhes, não é? Você não vê detalhes. Então, às vezes tem um pontinho na tela, né? Às vezes tem um pontinho na tela, tão pequenininho, que você não percebe. Então, se você afasta demais, o seu ângulo de visão tem que fechar tanto que você não percebe detalhes. Então, a gente tem que achar um meio do caminho aí para você não ficar, não é igual eu falei aqui na frente da televisão, olhando para um lado e para o outro, que o pescoço chega até a doer, mas também você não pode ficar longe também de suficiente da televisão, que você não consiga ver as letras, não consegue ver se tem um detalhe na roupa da pessoa ou não. Então, qual que é essa distância, né, boa para você ficar da televisão? É quando você tem um ângulo de visão entre 30 e 40 graus. Por que isso? Porque vai fazer justamente você não ficar mexendo o pescoço para ver a cena. E nem vai ficar longe o suficiente para você não enxergar os detalhes. Mas e aí fica aquela dúvida, tá, Expedito, já entendi, é 30 e 40 graus, mas como é que eu faço essa conta? Como é que eu sei a distância que até agora você não falou? Então vamos ver. Aqui eu peguei dois exemplos, um de uma televisão de 32 polegadas e o exemplo de baixo com uma de 50. Eu vou explicar o de 30, a de 50 do mesmo jeito, se a sua televisão é menor, maior, a ideia é sempre a mesma. Qual que é a ideia? É você dividir, daqui a pouco eu explico como é que você vai achar o tamanho aqui dessa diagonal da televisão,
Então, você já sabe o tamanho, porque a televisão vem falando. Ah, é 32 polegadas, é 50 polegadas, 65 polegadas, 24 polegadas, 21 polegadas. Isso serve para qualquer monitor. Ao monitor do computador, também, qual que é a distância ideal para você não ficar mexendo no pescoço e nem ficar tentando enxergar as coisas que estão na tela do computador? Vai ser a mesma conta. Você só precisa saber quantas polegadas tem o seu monitor. No caso aqui, eu estou dando um exemplo de uma televisão de 32 polegadas. Então, o que você vai fazer quando você sabe essa medida? 32, 22, 21, 50, 65. Você vai multiplicar por 2,54. Por que esse valor? Porque uma polegada equivale a 2,54 milímetros. É por isso. Então, isso daqui é o valor de uma polegada aproximadamente. Depois que você fizer essa conta, o número da polegada vezes 2,54, então você vai achar o tamanho, da diagonal da tela aqui, ó. É isso que é a polegada da televisão, é a diagonal da tela. Então, aí se eu medir com a régua expedito direto, eu já vou achar esse valor? Vai, melhor ainda. Então, se você quiser pegar, você pega, pede seu pai, pede aí um adulto, para estar medindo essa diagonal da televisão. Não vá fazer isso sozinho, porque você pode até acabar quebrando a televisão, tá certo? Então não faça isso sozinho. Peça um adulto, se você quiser, para ele medir essa distância. Se ele medir essa distância daqui até aqui, ou, tanto faz, daqui até aqui, as duas diagonais têm o mesmo tamanho, tanto faz, você vai achar o valor da diagonal. É isso que a gente precisa em centímetros ou em metros. Uma vez que você fez isso, você vai dividir pela tangente de 30 e vai dividir pela tangente de 40. Por que 30 e por que 40? Lembra do que eu expliquei lá no início? Você tem que estar num ângulo de visão entre 30 e 40 graus. Isso vai te dar um conforto aí para você assistir. Quando você faz essa conta com 30, você acha a distância mais longe que você deve estar da televisão. E quando você faz com 40, é a distância mais perto da televisão. Lembra, o ângulo, quanto mais perto da televisão, maior. Quanto mais longe, menor. Por isso que aqui é o contrário. Quando você faz a conta com 30, significa que você está longe. Quando você faz com 40, significa que você está mais perto. Então, é essa distância aqui, que é uma televisão de 32 polegadas, é o ideal para você estar assistindo. Entre 1,40 m e 97 centímetros. Então, sua cadeira, 1,40 m, uma televisão de 32 polegadas, tá ok? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, essa que é a distância ideal de você estar numa televisão de 32 polegadas. Você não vai ter desconforto nenhum no seu pescoço. Você vai assistir um filme inteiro e você não vai ter nenhum desconforto no pescoço, nem no olho, nem em nada, tá certo? A mesma coisa você vai fazer para a televisão de 50. E eu vou te explicar agora como que você faz essa conta na calculadora, porque ela não é muito fácil para quem não tem costume, que provavelmente é o seu caso. Você nunca deve ter feito uma conta com tangente, ou se já fez, você sabe que é um pouquinho difícil. Então nós vamos lembrar como que a gente faz uma conta desse tipo. E como eu disse para você, eu vou fazer com esse valor para você entender o que acontece. Então, ó, 81,28 dividido pela tangente de 30. Vamos lá na calculadora para a gente fazer essa conta. 81,28. Então, 81,28. Vamos na calculadora aqui. Então, a calculadora está aí. E eu vou digitar. Isso pode ser calculadora de celular, calculadora comum, essas que você compra, mas você vai ter que atentar para um detalhe. Quando você liga a calculadora pela primeira vez do celular, ela está desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela está desse jeito. E aí você vai vir nesses 3 pontinhos que tem lá na calculadora, às vezes está no canto de cá, às vezes está no canto de cá, isso daí depende muito aí do celular, da calculadora. Mas vai ter os 3 pontinhos, você vai vir nele e vai pegar essa chamada científica. Às vezes está no segundo lugar, no terceiro, ela vai estar escrita aqui, ó. Você vai pegar científica, você precisa disso aí. E aí na hora que você colocar isso aí, você vai colocar o valor, não é? O valor de 81,26, tá vendo? 81,26
dividido, né, dividido pela tangente. E aí é que entra o problema da calculadora. Tem calculadoras que você vai digitar tangente depois o 30, mas a maioria você vai digitar o 30 para depois digitar a tangente, que é o caso dessa calculadora aqui. Então, perceba como que eu vou fazer, ó. 30, vem aqui em trigonometria, tá vendo? Ó? Trigonometria. E aí vai aparecer a tangente. E aí eu aperto tangente. Quando você aperta tangente, vai aparecer esse número. Mas a conta não está feita. Isso é a tangente de 30. E agora você vai colocar igual apenas uma vez. Não pode apertar mais de uma, porque senão ele vai mudando o valor. Então você vai apertar uma vez e ele vai colocar lá, ó, 140, que é exatamente 140,7, que é o que eu coloquei lá, aproximadamente 141 centímetros, tá certo? Então você vai ter a resposta direto disso aí. Então eu vou fazer de novo aí, eu vou limpar aqui e vou fazer a conta agora rapidinho, ó. 81,26 dividido por 30 e venho aqui na tangente, ó, tangente. Acabei de fazer isso, eu vou apertar igual uma vez. Pronto, 140, ok? E a mesma coisa você vai fazer para 40 graus. Então, para 40 graus, nós vamos fazer também, ó, 81,26 dividido pela tangente 40. Então, 40 e depois tangente. Isso daqui é a tangente, então agora eu aperto igual e está lá a medida menor, 96,8. Ou a gente sempre arredonda, né, para o de cima, 97, ok? Então 97, 94, e aí vai dar essa distância mínima e a distância máxima, não é? Que você tem que estar para assistir aí confortavelmente a sua televisão. Então, isso eu fiz para 32 polegadas, lembrando que esse 81,28, 81,26 que eu coloquei lá é o tamanho da diagonal, tá certo? Se for de 50 polegadas, vai aumentar o tamanho. Se for de 21, que é o monitor do computador, por exemplo, vai diminuir esses valores aqui, tá bem? Então é assim que você vai fazer a conta e vai saber a distância que a sua poltrona, que a sua cadeira tem que estar da televisão, ok? Espero aí que você tenha gostado e faça aí na sua casa. Mas lembre-se, peça um adulto para fazer essa medida, tá ok? Não vá fazer sozinho, que é perigoso você arranhar a tela, estragar a televisão. Então não meça a televisão sem aí a ajuda de um adulto, tá ok? Vamos fazer agora outras coisas. O grau possui 2 submúltiplos. Isso daqui você já deve ter aprendido, mas nós vamos ter que lembrar, né? A gente está falando de ângulo, então tem que lembrar como é que faz essa conta. O minuto é representado por essa aspas, né? É um tracinho em cima do número. Então, o minuto é representado assim. E o segundo é representado por 2 aspas aqui. Então, você vai ter essa representação aqui, ó. Então, 1 e 2. Isso daqui para minuto, tá vendo? O minuto está aqui, deixa eu ligar a caneta. Então, S daqui para minuto e isso daqui para segundo. E o grau você já sabe, o grau é a bolinha, né? Você coloca a bolinha lá. Então é grau, minuto e segundo. É assim que a gente escreve, ou você escreve por extenso, né? 4 graus, 15 minutos e 30 segundos. Também pode. Mas normalmente a gente escreve dessa forma para facilitar, não ficar escrevendo minuto, segundo. Demora demais. Então a gente escreve assim. Quando eu tenho o grau para transformar para minuto, eu vou multiplicar por 60. E se eu tenho 1 minuto, vou fazer virar segundo, eu vou multiplicar por 60. E o contrário também acontece. Se eu tenho segundo, quero fazer virar minuto, eu vou dividir por 60. E se eu tenho minuto, quero fazer virar grau, eu vou multiplicar por 60. Bom, mas e se você tem grau e quer ir lá para o segundo? O que você tem que fazer? Você tem que dividir por 60 e depois você vai dividir por 60 de novo, tá ok? E a mesma coisa se você tem segundo e quer ir para o grau. Você vai multiplicar por 60 e depois vai multiplicar por 60 novamente, tá bem?
Agora que você já entendeu essa parte aí da multiplicação por 60, não é? Porque 1 minuto tem 60 segundos e 1 grau tem 60 minutos. É por isso que a gente multiplica por 60 e divide pelo mesmo caso, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço adição de ângulo? E aí, com grau, minuto e segundo. E aí você tem que prestar muita atenção aqui, porque quando eu tenho esse tipo de adição, eu tenho que fazer cada uma separada, tá? Eu não posso misturar como se fosse um número só. Não é assim que faz a conta. Você vai fazer cada coisa separada. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. Por exemplo, ó, 70 mais 10, 80. 20 mais 58, 78. 54 mais 6, 60. Só que isso aqui é segundo, não é? Lembrou da marquinha? Ó? Isso é segundo, isso é minuto e isso aqui é grau. É isso que eu estou falando. Você não pode misturar grau com minuto e com segundo, ok? Então vamos lá. Uma vez que você fez isso, você vai transformar de novo aquilo que eu te falei. Cada 60 vale 1 do anterior, não é? Então, quando você vai fazer a conta, ela está toda junta assim, ó, tá vendo? Ó? A conta fica toda junta. Então, quando o professor pedir para você somar o grau, vai estar tudo junto. Mas você tem que pensar cada coisa separada. E por isso que eu coloquei aqui primeiro separado, porque senão você não chega aqui, você nem entende o que eu estou fazendo, tá certo? Então, você vai pensar cada coisa separada. Você vai começar do segundo, depois você faz o minuto, depois você faz o grau. Então, vamos ver como é que eu faço a conta aqui, ó. 54 mais 6, 60. 20 mais 58, 78. 70 mais 10, 80. Essa é a primeira coisa. Depois eu vou ver no segundo se passa de 60 ou se é igual a 60. No caso, aqui ó, 60 segundos vale 1 minuto. Lembra? Eu vou dividir por 60. 60 dividido por 60, 1. Então eu vou ter 1. E esse 1 minuto vai ser somado aos 78. Então vai virar 79. Isso eu estou fazendo aqui direto. Então, na prática, a gente não vai fazer cada coisa separada. A gente vai fazer tudo junto. Eu estou colocando aqui separado para você entender o que eu estou fazendo. Então, ó, eu vou somar o 54 com 6, o 20 com 58, o 70 com 10. E começo do segundo. O segundo passou de 60, então passou. Então, aqui virou 1 minuto, né? 60 segundos, 1 minuto. Então, eu vou somar aqui. Ficou 79. E aí, 79 passou de 60? Passou. Então, eu vou tirar 60 daqui, né? Que estava 9, eu vou tirar 60 e vou passar 1 para cá. Então, vai ficar 81 e 19. Tá vendo? Tudo isso eu faço direto, gente. Aqui eu estou fazendo devagarzinho, passo a passo, separado, para você entender. Mas não é assim. A gente faz tudo isso de uma vez só. Então, quando o professor pedir para você somar 2 ângulos, você vai dar essa resposta e essa. Isso daqui não tem, isso não tem, isso não tem e isso daqui também não tem. Tá certo? Isso tudo é o que é feito na sua cabeça. Tá bem? Então, você vai direto, eu fiz separado, igual eu te falei, para você entender o que eu estou fazendo. Bacana? Subtração, a mesma coisa. Aí nós vamos falar um pouquinho mais rápido. Eu vou primeiro subtrair cada um separado e quando não der, por exemplo, 20 menos 58, está faltando, eu vou tirar daqui, passar para lá. Então, vamos ver como é que eu vou fazer. Ó. Quando eu vejo que uma não dá, eu tenho que reescrever minha conta. Então, eu tiro 1 daqui, passa a ficar 69 e aumento 60 do lado de cá. Não é 1, não é vai 1, não. É 60. Então, 20 mais 60, 80. E aí, agora eu consigo fazer a conta. Então, eu vou fazer o 54 menos o 6, o 80 menos o 58 e o 69 menos 10. E aí, eu dei a resposta. Tá legal? Espero aí que você esteja entendendo a coisa. Pratica um pouquinho, faz esses 2 exercícios aí novamente, tá bom? E para a gente terminar, eu vou fazer aqui uma multiplicação. Então,
Capital multiplicação é a mesma coisa, você vai fazer 5 vezes 6, 5 vezes 20, 5 vezes 10 e ver quem passa de 60. Aqui passou de 60, eu vou tirar 60 e vai 1. Então ficou 51, tirei 60, ficou 40 e 30. É assim que a gente multiplica. Eu espero que você tenha aprendido nessa primeira aula o que é um ângulo de visão e principalmente como é que você faz adição, subtração e multiplicação de ângulo, ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.